pastor Humberto. Glória a Deus. Senhor, nós oramos pelo teu servo, apresentamos a vida dele, a palavra que sairá da sua boca não vem dele, mas vem do Senhor. Que o Senhor continue o usando, o edificando a cada dia, a cada minuto, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graça e paz, amém, irmãos? Amém. Boa noite. Que bom estarmos juntos aqui nessa noite para aprendermos mais da palavra do Senhor. O tema que nós iremos estudar é Deus quer nos usar. Amém, irmãos? Deus, Ele quer te usar. Sabia disso? Talvez você entrou aqui hoje pela primeira vez. E hoje você vai saber de algo importante, que Deus, Ele quer usar você. Deus, Ele tem propósitos para as nossas vidas. Deus, Ele tem bons planos para as nossas vidas e Ele quer nos usar. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9. Livro de Atos, capítulo 9, no versículo 10. Deus tem falado muito ao meu coração essa semana de um personagem tremendo, um personagem que hoje você vai conhecer um pouco dele. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 10, esperar todos encontrarem. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga, espera um pouco, pastor. Atos capítulo 9, versículo 10. Nós vamos ler do 10 em diante. Diz assim a santa, bendita, poderosa palavra de Deus. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Verso 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram as escamas dos olhos de Saulo, umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Glória a Deus. Interessante que quando nós estudamos aqui o capítulo 9 do livro de Atos, a primeira coisa que vem na nossa mente, ou a primeira coisa que o texto aqui está focando, desde o versículo 1 até o versículo 19,
Se você for acompanhar o texto que nós acabamos de ler, do versículo 1 até o versículo 19, aqui do capítulo 9 de Atos, fala sobre a conversão de Saulo. Aqui ele ainda era Saulo. Saulo, ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Ele teve uma vida transformada. Um homem que era um dos homens mais ignorantes que tinha naquela época, matavam cristãos, judiavam de pessoas que falavam, que pregavam sobre Jesus. E de repente aquele homem, ele teve um encontro com Deus, a vida dele foi transformada. A Bíblia diz que as escamas dos olhos dele caíram. Só que eu quero tirar um pouco aqui o foco de Saulo. Porque, como eu falei, todas as vezes quando nós estudamos aqui o capítulo 9, nós focamos em um personagem chamado Saulo. Só que aqui menciona dois tipos de personagens. Aqui no capítulo 9 tem dois personagens. O primeiro se chama Ananias, o segundo Saulo. E eu quero tirar um pouco aqui a sua vista para Saulo e levar você a olhar um pouquinho com carinho para esse personagem chamado Ananias. Interessante que a Bíblia diz aqui que Saulo, ele foi levado após ficar cego para uma casa onde? Em Damasco. E a Bíblia diz que ali ele ficou orando 3 dias, sem comer e sem beber. Paulo, ele estava precisando o quê? Ter um encontro com Deus. Aqui ele estava tendo um encontro com Deus. Imagina que encontro que Paulo teve, irmãos. 3 dias sem ver. Aqui com certeza ele teve as maiores experiências da vida dele. Só que como todos nós, quando nós convertemos, nós precisamos de um discipulador. Nós precisamos de uma pessoa para cuidar de nós. Quando você entra na igreja, quando eu entrei na igreja pela primeira vez, quando eu aceitei Jesus, quando eu comecei a caminhar na presença do Senhor, logo apareceram pessoas para me ajudar, pessoas para me direcionar, pessoas para me discipular, pessoas para cuidar de mim. E é isso que você precisa. Se você está entrando aqui pela primeira vez, se hoje é o seu primeiro dia, se você já é um cristão mais antigo, se você é um cristão novo, deixa eu falar algo para você. Não ande sozinho, procure pessoas que vão ajudar você a caminhar cada dia mais firmes na presença do Senhor. Nós não podemos andar sozinhos, desde lá em Gênesis fala, irmãos. Lá em Gênesis, o Senhor disse assim: não é bom que o homem viva só, ou esteja só. E muitas das vezes nós olhamos para este texto e usamos ele muito sobre casamento, para ministrar sobre casamento. Mas este texto também, quando nós trazemos para um outro contexto que não seja casamento, Deus, ele estava nos dando um alerta de que não é bom caminhar sozinho. Irmãos, nós sozinhos, nós somos um perigo. Nós sozinhos, nós somos um perigo. Por isso nós precisamos o quê? Ter pessoas do nosso lado. Pessoas que irão nos ensinar. Pessoas que irão nos ajudar. Pessoas que irão interceder pelas nossas vidas. Pessoas que vão nos ajudar a levantar naqueles dias que nós não estamos querendo levantar. Aqueles dias que nós estamos para baixo, porque nós passamos por esses dias. Você tem dia lá na sua casa que você está naquele dia ruim. Nós não somos perfeitos, eu não estou diante de super-homens e de mulheres maravilhas, nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós temos tudo isso, nós somos seres humanos, irmãos. E tem dia que a gente não quer ver ninguém, tem dia que se não fosse pelo pão que a gente tem que colocar na mesa da nossa casa, nós nem sairíamos para trabalhar, porque nós estamos naquele dia ruim. Só que aqui, Saulo teve um encontro. E agora Saulo, ele não poderia andar sozinho, irmãos. Não poderia andar sozinho. Saulo aqui, ele era o quê? Um recém-convertido. Ele teve um encontro com Jesus. Só que aí, ele precisava de um discipulador. Ele precisava de alguém para cuidar dele. Quem que Deus escolheu para cuidar dele? Lá em Damasco tinha um homem
por nome Ananias, que significa o Senhor tem sido gracioso. Deus olha para Ananias e Deus desafia Ananias a ser o discipulador de Saulo, ensinar Saulo o que é a presença de Deus. Interessante, irmãos, que na Bíblia é mencionado 4 vezes o nome Ananias. A primeira, você lembra, quando fala sobre Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5, no versículo 5. A outra vez que o nome Ananias aparece, é lá em Atos, no capítulo 23, no versículo 2, que fala do Ananias, o sumo sacerdote, que brigou com Paulo, quando Paulo estava pregando o evangelho. E aqui o terceiro Ananias é o Ananias de Damasco, a qual Deus o escolheu para discipular Paulo. E a quarta vez que o nome Ananias aparece, irmãos, é lá no livro de Neemias. Olha só, no livro de Neemias, só que aqui, este nome Ananias não é dado para uma pessoa, é dado para uma cidade. Se você ler lá em Neemias, não precisa abrir, se você ler lá em Neemias, no capítulo 11, no versículo 32, você vai ver o nome Ananias, só que lá era uma cidade que fazia território na tribo de Benjamim. Então Deus escolhe, irmãos. Ananias, lá de Damasco, ele foi levantado para discipular Saulo. E algo que me chama a atenção é que Ananias, ele foi levantado para um tempo específico, com um propósito especial, irmãos. Depois ele sai de cena. Depois ele desaparece. E aí nós começamos a entender que tem pessoas que Deus levanta por um tempo específico para fazer algo. Deus aqui, ele escolhe Ananias. E o mais interessante é que quando Deus chama Ananias, o que Ananias falou? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Deixa eu falar algo para você, meu irmão, minha irmã que entrou aqui nessa noite. Deus, ele quer te usar. Deus, ele quer usar você para cuidar de alguém. Deus, ele vai levantar você para cuidar de alguém. Mas primeiro você precisa, com ousadia, dizer para o Senhor: eis-me aqui. Precisamos ser ousados como Isaías. Quando o Senhor falou com Isaías, qual que foi a palavra que saiu da boca de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. Interessante que quando Ananias fala, eis-me aqui, o que aconteceu? Deus o enviou até Saulo de Tarso, irmãos, com a seguinte missão. Deus deu uma missão para Ananias. Deus, ele vai te dar uma missão nesses dias, amém? Quando você diz, eis-me aqui para o Senhor, Deus, ele te dá uma missão. Deus te dá um propósito. Interessante que quando Ananias falou, eis-me aqui, Deus levanta ele, envia ele até Saulo com uma missão. Qual que era a missão? Primeiro, curá-lo da cegueira. Depois, profetizar sobre a vida dele. Depois, ministrar a plenitude do Espírito Santo sobre a vida dele. E depois, batizá-lo e estar com ele mais alguns dias, até ele estar preparado, e depois ele o quê? Sairia de cena. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Você está pronto? Você está pronta para ser usado poderosamente por Deus? Faz essa pergunta para você mesmo. Será que realmente eu estou pronto para ser usado por Deus? Irmãos, deixa eu falar algo para você e para mim também. Deus, ele quer nos usar, mas para isso, ele precisa encontrar em nós algumas qualidades que ele encontrou em Ananias. Qual que era, pastor? Ser discípulo e estar disponível.
Deus usa pessoas assim. Deus não usa qualquer um, Deus usa discípulos, mas discípulos que estão o quê? Disponíveis, discípulos que estão dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Primeiro ponto que eu falo com você: Deus usa aquele que tem um coração de discípulo. Interessante que o texto diz aí, um discípulo chamado Ananias. Você observou algo aí, irmãos? Você observou que aí não estava escrito assim, um apóstolo chamado Ananias, um bispo chamado Ananias, um pastor chamado Ananias, um evangelista chamado Ananias, um presbítero chamado Ananias, um líder chamado Ananias, um doutor chamado Ananias. Não tinha isso escrito aí, não. A Bíblia diz que tinha o quê? Um discípulo. Um discípulo. Deixa eu falar algo para você. Quando Deus decide nos usar, irmãos, Ele não se impressiona com os títulos que estão antes do nosso nome. O meu título não impressiona a Deus. Sabe o que impressiona a Deus? É a minha vida espiritual e o meu caráter e a minha obediência diante de Deus. Deus, Ele não se impressiona com o título que eu tenho. Eu sou doutor, eu sou juiz, eu sou advogado. Deus olha muito bem, mas eu quero saber o quê? Se é obediente. Porque o uso são os obedientes. Deixa eu falar algo para você interessante, que lá em Atos 22, 12 diz assim, que quando Ananias, diz que Ananias era um discípulo o quê? Piedoso, de testemunho exemplar para os judeus e toda a sociedade de Damasco. Observou quem que era o discípulo Ananias? Ele era, vou repetir, um discípulo piedoso, de testemunho exemplar perante os judeus e toda a sociedade de Damasco, toda a cidade onde ele vivia. Só que algo me chama a atenção, que Ananias, ele não era simplesmente um membro de uma igreja em Damasco. Ele não era simplesmente um seguidor de uma igreja em Damasco. A Bíblia diz que ele era o quê? Um discípulo do Senhor. E há, irmãos, alguma diferença entre ser membro de uma igreja e ser um discípulo de Jesus. Não sei se você está entendendo. Há uma diferença. Eu até coloquei aqui algumas diferenças. O membro, ele soma. O discípulo, ele multiplica. O membro se conforma em ouvir a pregação. O discípulo, além de ser um bom ouvinte, também passa à frente o que ouviu e o que aprendeu. O membro, ele gosta de afagos, elogios, reconhecimentos. O discípulo, ele prefere a aprovação de Deus pelo serviço e sacrifício pela causa de Cristo. O membro, ou seguidor, ele ganha. O discípulo, nós fazemos. O membro, ele sonha com a igreja ideal. O discípulo se entrega para construir uma igreja ideal. O membro não aceita correção ou disciplina. O discípulo recebe a correção e a disciplina como uma oportunidade de crescimento e de amadurecimento. Aleluia, irmãos. O seguidor, o membro, ele gosta de ser servido. O discípulo tem prazer em servir. E eu te faço uma pergunta: qual classe nós estamos? Qual desses duas classes que eu falei eu estou? Eu estou na classe de apenas um seguidor, de um membro, ou ainda eu
estou fazendo uma transição para ser discípulo. Porque, irmãos, o discípulo, ele quer aquilo que eu tenho nas mãos. O seguidor, ele quer aquilo que eu tenho nas minhas mãos. O discípulo, ele quer aquilo que nós carregamos dentro do nosso coração. Talvez ainda você era um seguidor, você era um membro, mas nesses dias Deus vai nos convocar, vai nos direcionar a passar por uma transição e dizer: pastor Edilson, eu quero ser discípulo neste lugar. Eu quero os fazer diferente. Porque o discípulo, ele multiplica. O discípulo não divide, ele multiplica. Outro ponto, irmãos. Deus usa aqueles que estão disponíveis para Ele. Deus só vai te usar o dia que você está disponível. Não adianta ter vontade, ter desejos. Eu tenho vontade de servir a casa do Senhor. Eu tenho vontade de fazer algo na igreja. Irmão, só ter vontade não resolve. Eu tenho vontade de tanta coisa, irmão. Ir para Paris, tenho vontade de ir para tanto lugar, só que só tem vontade, irmão. Só ter vontade não resolve. Eu preciso estar disponível. Preciso. Então a Bíblia diz o que aqui? Disse-lhe o Senhor numa visão. Como que Deus falou com Ananias? Através de uma visão. O discípulo, ele tem experiências sobrenaturais com Deus, irmãos. O discípulo, ele ouve a voz de Deus. E Deus, nesses dias, Ele está à procura de discípulos. Porque os que irão permanecer, os que irão fazer a diferença na sociedade a qual nós estamos vivendo, serão os discípulos. Os discípulos. O seguidor, na primeira dificuldade, ele desaparece. Mas o discípulo, ele permanece. Porque o discípulo, ele tem raiz. E as tempestades não arrancam quem tem raiz. As tempestades podem até balançar quem tem raiz, mas não arranca. Pode ir para um lado, pode ir para o outro, pode ir para frente e para trás, mas está firme, porque está enraizado em Cristo. Deus apareceu para ele numa visão. E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! E ele respondeu lá em Atos capítulo 9, versículo 10: Eis-me aqui, Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta, responde para você. Deus pode contar com você? Deus realmente pode contar com você? Será que realmente nós estamos disponíveis para Ele? A resposta de muitas pessoas que nós ouvimos na nossa vida é: não posso, não quero, vixe, pastor, não tenho tempo, mais tarde, eu vou pensar se eu vou estar disponível para Deus, agora não. Quando a gente chega nos jovens, preciso casar primeiro, depois que eu casar, ter 150 filhos, aí eu vou servir a Deus. A gente arruma tanta desculpa, irmãos, para servir a Deus. Imagina se todas as vezes que você pedisse algo para Deus, Deus arrumasse uma desculpa para você ou para mim. Nós arrumamos desculpas demais para servir a Deus. Tem gente que fala: pastor, eu quero ser útil, o pastor liga, a gente nem atende. O pastor fala: eu vou ligar para fulano. Ele disse: você lembra aquele dia que falou que estava disponível? Nunca mais o irmão atendeu o zap. Aqui, graças a Deus, não tem isso, só lá em Acapulco. Deixa eu falar algo para você. Todos os homens que Deus usaram na sua palavra, todos os homens que Deus usaram no passado, foram homens e mulheres que disseram para Ele: eis-me aqui, Senhor, usa-me, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, eu quero ser um vaso de honra nas Tuas mãos, irmãos. A Bíblia está cheia de personagens: Abraão, Jacó, Moisés, Samuel, Elias, Isaías, tantos outros, irmãos, que disseram: eis-me aqui para o Senhor. E aí, irmãos, deixa eu falar algo para você. Ananias, ele tinha um coração de discípulo.
era disponível para Deus, era obediente aos comandos de Deus. Deixa eu falar algo para você, quando Deus te chamar, não questiona não, obedeça. Deus nunca vai nos dar uma direção que vai nos levar para o fundo do poço. Obedeça, quando Deus falar, obedeça. Por que eu preciso obedecer a Deus, pastor? Porque é Deus que vai nos dar toda a direção para o nosso caminhar. Interessante que quem vai dar a direção para aquilo que nós iremos fazer é Deus, irmãos, não é você, não sou eu, é Deus. Lá em Atos capítulo 9, versículo 11, está dizendo assim, ó: e disse-lhe o Senhor, olha Deus dando a direção para Ananias, olha Deus dando a direção para ele, depois que Ananias falou, eis-me aqui, Deus falou, agora eu vou te mostrar para onde que você vai, o que você precisa fazer. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Deixa eu falar algo para você, na maioria das vezes Deus revela os detalhes dos planos para aqueles que o obedecem, irmãos. Deus ele vai revelar para você aquilo que você precisa fazer, a partir do momento que nós formos obedientes a Ele. Deus ele vai revelar, pastor, e como que Deus vai revelar? Deus ele vai revelar através da sua palavra, através da oração, através do jejum, através de uma vida de relacionamento com Ele. Deus ele se revela, Deus ele se revela. Algo interessante, irmãos, quando nós somos obedientes, quando nós obedecemos, quando Deus nos envia, Ele tratará os nossos medos, Ele vai tratar os nossos receios, Ele vai tratar os nossos complexos, as nossas fraquezas e as nossas inabilidades, Deus vai tratar. Vai, irmãos. Às vezes a nossa desculpa é, tenho medo, tenho receio, tenho complexo, tenho fraquezas, será o que vão pensar de mim? E se der errado? E se eu falar errado? E se eu fazer isso errado? A gente arruma tanto sim, irmãos. Só que Deus, ele tratou com o coração de Ananias, irmão. Ele não queria ir não. Ele falou, eis-me aqui, mas quando Deus mostrou a rota, ele falou, ó Senhor, o homem lá é brabo. Saulão lá, ele mata mesmo, ele bate, ele tem autorização para bater. Só que foi como eu falei, a questão é o eis-me aqui, porque quando eu digo eis-me aqui, Deus ele vai tratar com isso tudo nos nossos corações. No versículo 13 diz assim, e respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Agora a resposta do Senhor, aqui estava tendo um diálogo, o discípulo ele dialoga com Deus, ele fala com Deus, Deus fala com ele. E disse-lhe porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aleluia! Meu irmão, o que nós aprendemos na nossa vida cristã, irmãos? É que Deus ele sempre capacita e trata aqueles que Ele chama. Anota isso aí. Quando Deus te chamar, Ele vai te tratar e Ele vai te capacitar. Todos que Deus chama, irmãos. Eu nunca vi um ser humano nesta terra que Deus chamou e não tratou com ele, irmãos. Todos que Deus chama, primeiro Ele trata, porque tem muitas coisas que precisam ser transformadas dentro de nós, o nosso eu, os nossos desejos, as nossas vontades, o eu penso, o eu acho.
Deus, Ele precisa tratar conosco. Deus precisa tratar conosco, irmãos. E eu digo para você nessa noite, Deus, Ele vai tratar em várias áreas na sua vida nesses dias, amém, irmãos? Deixa Deus tratar quando Deus bater aí na porta do teu coração para entrar aí. Às vezes a gente canta, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas, sara todas as minhas feridas. Quando Deus entra, começa a mexer nas estruturas, a gente murmura. Mexer nas estruturas dói, irmãos. Tem muitas estruturas velhas dentro de nós, muitas estruturas antigas dentro de nós, que estão nos matando, que precisam ser removidas da nossa vida, para poder vivermos uma estrutura nova, a qual Deus tem preparado para as nossas vidas. Deus, Ele quer tratar conosco, irmãos. Deus, Ele quer tratar, Ele quer tocar no nosso caráter. Ele quer tocar na nossa vida emocional. Ele quer tocar na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual. Ele quer tocar nas nossas habilidades. Ele quer trabalhar em nós como um oleiro trabalha com barro. Irmãos, por quê que Ele quer tratar com nós? Porque o discípulo, ele é um ser que está sempre em formação. O discípulo nunca está preparado, todo dia ele está se formando, todo dia ele precisa aprender algo novo. Nós, todos os dias, nós estamos o quê? Em transformação, em formação. E para a minha alegria, irmãos, eu louvo a Deus por isso que eu vou falar. Para a minha alegria e para a sua alegria, Deus não procura pessoas perfeitas, mas pessoas que se deixam ser tratadas e moldadas por Ele. Aleluia, aleluia, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus que nós estamos nessa lista, irmãos. Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos. Se somos alguma coisa é por causa do Espírito Santo que está dentro de nós, irmãos. Se Ele sair, não somos nada. Tudo que eu tenho não é nada se Deus não estiver presente. E nós precisamos todos os dias, irmãos. Interessante que Deus, Ele reconhece, Ele sabe. E nós precisamos também reconhecer que nós precisamos o quê? Ser tratados. Como que eu vou ser tratado? Como que eu vou ser ensinado? Alguém me direcionando. Alguém me ensinando. Se eu não tenho ninguém para me ensinar, irmãos, como que eu vou saber? A Bíblia diz que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento, irmãos. Muita gente está sendo destruída por falta de conhecimento. Muita gente está ficando para trás por falta de conhecimento, até lá no seu trabalho, onde você trabalha. Se a gente não estudar, se a gente não buscar, se a gente não se atualizar, a gente fica para trás e todo mundo passa na nossa frente, irmãos. Precisamos nos atualizar. Porque o mundo está atualizando, irmãos. Estão querendo até atualizar a Bíblia, mas a Bíblia não precisa ser atualizada. Como diz Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai ser lançado amanhã de manhã. O povo tem medo disso aqui, irmãos, porque isso aqui revela quem nós somos. Muita gente tem medo até de abrir a Bíblia, porque se abrir a Bíblia, ela vai revelar quem nós somos. Pecadores, que se não for a graça e a misericórdia de Deus, estamos enrolados. Estamos perdidos. Estamos, irmãos. Quando você começa a ler a Bíblia de verdade, você para de olhar os defeitos dos irmãos e começa a ver os seus. Sabia disso? Eu paro, porque eu estou olhando, eu estou lendo e Deus está mostrando quem eu sou. E por último aqui, para nós concluirmos e orarmos, Ele usará poderosamente a nossa voz e as nossas mãos. Deus vai usar a sua voz, você vai ser boca de Deus, irmãos. Deus vai usar as suas mãos para você levantar, profetizar, orar por pessoas, tocar na vida de pessoas, expulsar o mal, profetizar a libertação. Deus vai usar você nesses dias como um discípulo dele para fazer a diferença nesta terra. Olha só. E Ananias foi. O que Ananias fez? Obedeceu. Aqui há uma diferença entre Ananias e Abraão.
Ananias foi, pastor Edilson, sabendo para onde iria. Abraão foi sem saber para onde iria, mas sabia quem estava indo com ele. Irmãos. E Ananias foi, entrou na casa. Por isso que eu falei que Deus vai usar as nossas mãos. Ó, irmãos, Deus vai usar as nossas mãos para fazer o bem. E impondo-lhe as mãos, disse, agora é a boca, agora é as nossas palavras: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele recuperou a vista, e levantando-se foi batizado, e tendo comido ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Aleluia, irmãos. A palavra profética para nós nesses dias é: Deus está nos enviando para alcançar vidas. Deus está nos enviando para buscar vidas para Ele, irmãos. Deus está nos enviando para esvaziar o inferno e povoar o céu, irmãos. Irmãos. Deixa eu falar algo para você. Quantos Saulos não estão lá fora, esperando o Ananias ir lá e pôr a mão sobre ele e libertar a vida dele, irmãos? Quantos Saulos não estão nessas casas de Orizona, nessas ruas de Orizona, esperando que o Ananias se levante, cheio do Espírito Santo, bate lá na porta, profetiza, fala: o homem de Deus chegou aqui, a mulher de Deus chegou aqui, ore, impõe as mãos, abre a tua boca e profetiza, e aquela vida vai se converter, vai se tornar um discípulo do Senhor, e junto nós iremos celebrar aqui neste lugar, irmãos. Aleluia! Quantas vidas, você já parou para pensar, irmãos? Quantas vidas estão lá fora precisando de um toque das nossas mãos? Quantas vidas não estão lá fora precisando da nossa oração? Mas nessa noite nós iremos nos levantar e declarar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu quero cumprir o ID do Senhor. Eu quero fazer discípulos. Você vai declarar: Senhor, eu quero fazer discípulos, e eu quero começar dentro da minha casa. Eu quero fazer discípulos e eu quero começar dentro da minha casa. Que se levante aqui nessa noite homens e mulheres com essa unção, essa graça e essa sabedoria de Ananias, de dizer: eis-me aqui, Senhor, conte comigo, porque o que depender de mim, eu vou sair por essas portas e anunciar que o reino de Deus chegou, que o reino de Deus chegou. Se coloque de pé, eu quero fazer uma oração por você. Glória a Deus. Nós vamos orar, irmãos. E que nessa noite, se você sempre teve essa vontade de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser útil na tua casa. Eu não quero apenas ser um crente de banco, vem, senta e vai embora. Não, eu quero fazer algo. Eu quero servir, eu quero ser útil na tua casa. Eu quero, nem que seja, Senhor, ficar lá na porta dizendo: paz do Senhor, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Deus, Ele quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você, minha irmã, lá no seu trabalho. Seja uma boca profética lá no seu trabalho. Seja uma boca profética lá na rua, lá da sua casa. Lá onde você estuda, jovem. Seja uma boca profética lá dentro da sua escola. Nós não podemos, irmão, ser aquele crente 007 que ninguém sabe que nós somos crentes. Quando sabe, eles escandalizam. Mas não, o mundo inteiro vai olhar para nós e vai nos ver um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque aquilo que está em nós é maior do que aquilo que está no mundo.
Feche os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, nesta noite eu oro por cada um dos meus irmãos que entraram aqui, Senhor. Pai, nós queremos fazer algo a mais para o Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas dúvidas, perdoa as nossas incredulidades. Senhor, tem misericórdia de nós por tantas as vezes que o Senhor nos mandou dizer algo e nós calamos, que o Senhor abriu a nossa boca, ungiu a nossa boca para profetizar, e nós fechamos a nossa boca com medo. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Senhor, nós queremos ser úteis no Teu reino. Nós queremos ser homens e mulheres que serão discípulos do Senhor, Pai, nesta terra. Onde nós entrarmos, nós queremos falar do nome de Jesus. Onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, se não pudermos falar, nós iremos dar testemunhos de que o Senhor, Ele é conosco. Pai, em nome de Jesus, desperta homens e mulheres aqui nesta noite. Desperta jovens aqui nesta noite. Desperta homens aqui que irão dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor. Levanta mulheres aqui que irão dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer algo, eu quero visitar, eu quero orar, eu quero impor as mãos, eu quero pregar, eu quero visitar o presídio, eu quero evangelizar nas ruas. Eu preciso fazer algo para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nesta noite, e eu te peço, Espírito Santo, trabalha em nossos corações. Somente o Senhor pode mudar os nossos corações. Homem nenhum, palavra nenhuma pode mudar os nossos corações se não for através do Espírito Santo. Por isso eu te peço, Espírito Santo, toque em nossos corações. Toque em nossos corações. Eu expulso agora todo espírito de esterilidade. Senhor, nós queremos ser árvores frutíferas. Nós queremos gerar frutos, nós não queremos ser estéreis. Nós não queremos ser cortados, podados e jogados fora. Nós queremos ser podados para gerar mais frutos para o Teu reino, Senhor. Conte conosco, Espírito Santo. Dizemos para o Senhor: eis-me aqui, usa-me a mim. Por mais que eu não saiba, eu sei que o Senhor vai nos capacitar. Feche os teus olhos e cante essa canção. Cante essa canção em forma de oração. Declare: transforma-me. Oh, aleluia. Fala para o Senhor te transformar. E enche-me até que em mim se ache só ti. O Senhor, Ele está nos visitando. Usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Diga para o Senhor te usar. Usa-me. Declare. Como o farol que brilha à noite. Você vai brilhar. Onde sobre as águas como Nós somos luz do mundo. A luz do mundo vai brilhar nas trevas. flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira. Diga: Senhor, eu quero ser uma flecha. Eu quero ser uma flecha. Ora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Pastor Edilson, aplauda bem forte.